Estreia no Mulheres. Leandro Milan, seja muito bem-vindo. Obrigado, Regina. Você fez um doce tão lindo. Obrigado. É cocada quente e aí você colocou maracujá por cima. Uma torta de cocada quente e eu fiz uma calda de maracujá para quebrar um pouco o doce e dar aquele contraste. E harmoniza, né? Sim. Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é que eu imagino a cocada quente com acidez do maracujá. Sim, exatamente. A cocada, ela é densa, doce. E aí, com essa calda de maracujá, ela vai cortar e vai harmonizar perfeitamente. Vou dar os ingredientes então, seu Leandro. Você vai precisar, para massa, de 200 gramas de farinha de trigo, 130 gramas de manteiga e um ovo. 130 gramas de manteiga equivalem a mais ou menos quanto? Umas 2 colheres. 2 colheres de sopa. De sopa. O recheio. 250 gramas de coco fresco ralado, 5 ovos, 2 latas de leite condensado, 200 gramas de açúcar e 100 gramas de manteiga derretida. Exatamente. Com esses ingredientes, Leandro, eu faço uma torta desse tamanho? Você faz 2 ou 3 dessa. Uau! É. Tá. E aí depois você explica como que você fez a geleia de maracujá? Claro. Então, bora! Posso começar? Sim, senhor. Regina, a massa eu vou fazer com a manteiga, tá? Manteiga ela precisa estar gelada e em cubos, certo? Certo. Então é um processo que é uma técnica, né? Que se chama sablagem. Eu vou misturar a manteiga com a farinha Com as e mãos. somente com a ponta dos dedos, tá? Então, com a ponta dos dedos, eu vou desmanchar essa farinha com a manteiga até virar uma farofa, tá? Eu preciso que ela seja bem sequinha, não pode ser uma massa muito mole. A manteiga não pode derreter com o calor das minhas mãos. Ela precisa virar uma farofa aqui, tá? Então é um trabalho até um pouco no início doloroso para as articulações da mão, porque a gente não está acostumado, né? A tendência é a gente começar e já E não querer... é isso. Não, senão o calor da mão vai derreter rapidamente a manteiga e não vai ficar com a textura, não vai ficar com aquela crocância, aquela torta que derrete na boca. Sei. Então... E meio rapidinho, né? Pelo que eu tô vendo Sim, aí. sim. Ó. Ela já começa a virar uma farofinha, tá? E aí eu vou entrar com o ovo, que é a umidade para dar liga. Tá. É esse daqui, ó. Ah, Um ovo, tá? Então, ó, ela vira uma farofa. Perfeito. Tá dando para pegar? Super. Então, agora eu entro com o ovo para dar umidade e fazer com que isso unifique e vire a massa que é a base da minha torta. Por isso que um ovo é suficiente. Um ovo é suficiente, ela não pode ficar muito mole, senão também eu não consigo esticar ela na forma, tá? Então, é para ela dar liga aqui, ó. Então aí você tem a farinha, a manteiga e o ovo. Exato. Essa massa eu posso usar para tortas doces e salgadas? Pode, porque é uma massa neutra, eu não coloquei açúcar e nem sal Exato. aqui. Então, se você quiser abrir ela e colocar um recheio de frango, um recheio salgado, você pode, tá? Agora, é exatamente isso daqui, olha ó. como o ovo vai dando a liga. Ele vira uma massinha de modelar, certo? Certo. Em casa, para ficar um pouco mais fácil, você pode colocar ela do jeito que ela tá aqui na geladeira, que ela vai endurecer para você depois esticar na forma, certo? Então eu tenho ela aqui e eu vou colocar na minha forma. Você vai trabalhar com essa mesmo? Vou trabalhar com essa mesmo. A manteiga aqui estava bem gelada, então a massa ela tá boa pra gente trabalhar ela. Perfeito. É uma forma de fundo falso, para depois a gente poder com facilidade tirar, tá? E aqui, como que a gente vai fazer? Bem amanteigada, né? Olha. Bem amanteigada. A gente vai colocar essa massa no fundo da forma e a gente vai abrir ela toda na lateral, certo? Você quer uma massa fininha? Aí, tem gente que gosta dela bem fininha, tem gente que gosta dela um pouco mais grossa. O que que vai acontecer? A mais grossa, ela vai te dar um pouco mais de tranquilidade depois para desenformar, para ela não quebrar. Eu fiz aqui
essa massa e eu já tenho uma ali no forno para mostrar para vocês. Você tá deixando ela bem fininha, hein? Isso. Ó. A gente vai abrir ela por toda a forma. Você fez aí uma quantidade reduzida? Sim, fiz uma quantidade reduzida. Só pra gente entender. Só pra gente entender, tá? E aí, a gente vai cobrir todo o fundo e subir um pouco de massa na lateral de uns 2 dedos, mais ou menos. Tá. Tá? Ó. Tem gente que prefere abrir no rolo, tem gente que prefere esticar essa massa fora e depois jogar aqui, mas cada um trabalha de uma forma, cada um se acostuma melhor de um jeito. Então eu vou subir um pouco ela na lateral. E no cantinho você tá... Pra não ficar grosso, né? Isso. Até me fugiram as palavras. Ó. Isso aí, tá dando pra aqui? ver. Tá dando pra ver legal. Aí arrasou. Certo? Ó, tá vendo? Aí aqui, ó, a gente sobe um pouco. Tá dando pra ver certinho? Ó na TV. Ah, agora sim. Meu amigo. Aqui a gente vai no... Você viu que é o detalhe do detalhe. Sim. É uma aula. Ó lá. Ó. Então, a gente sobe ela aqui. Não precisa subir até acabar a forma. Não. Essa forma bem alta não precisa. Porque também vai ficar uma torta, ela, como eu falei, a cocada é um doce bem denso, né? Então pode ser que ela fique um pouco enjoativa se você fizer muito alta. Boa, então o ideal é ela fazer curtinho, uns 2 dedos, tá de bom tamanho. Agora quem sabe, né? Ele fez a quantidade certinha pra dar conta dessa forma. Ó, aqui a gente pode fazer de 2 formas agora essa parte para pré-assar essa massa. Então eu preciso fazer com que ela sele a massa. Eu preciso colocá-la no forno para pré-assar. Se você não tiver em casa um papel manteiga, é aquele jeitinho que a avó ensinava de a gente furar a massa para ela não ceder, para ela não descer. Então a gente pode ou furar com um garfo, vários furinhos na lateral e embaixo, ou um papel manteiga. Nesse caso aqui, eu vou colocar o papel manteiga e na minha cozinha eu já tenho alguns grãos que eu não utilizo, eu separei alguns grãos secos. O que você tem aí? Aqui é só grão de bico e feijão, que eles fazem peso na minha massa. Por que você prefere isso a furar? Esse daqui dá mais resultado. O furar, ele tem vezes que se você não fura direitinho ou a manteiga não está bem gelada, ela derrete muito rápido e sobe. E aí corre o risco da massa trincar. E aí você perde a massa. Tá. Você ia falar alguma coisa que eu te interrompi, Leandro? Não, desculpa. Aqui é o peso que ele faz para a massa não ceder. Então, ela faz esse peso. Eu não utilizo mais isso daqui, né? São grãos que eu deixo reservado para isso. Dá para usar várias vezes? Dá para... Eu tenho há muito tempo isso daqui. Depois eu tiro do forno. Você vê que ele tá até mais escurinho. Mas eu utilizo ele só para isso. Mostra para aquela câmera fazendo, por favor. Ó. Então, pode fazer o furinho? Pode. Pode fazer o furinho. Mas Leandro disse que assim funciona melhor. Exatamente. E aí eu levo para o forno dessa forma, a 180, 160 graus, até ela selar. Que vai ser por volta de uns 10 minutinhos, 15 minutos. Rápido. Tá? Então, eu tenho... Vou levar uma pra cá. Ai, gostoso quando tem tempo, né? Que a gente vê o detalhe da culinária. Passei, senti um cheirinho de comida. Ó, e aqui eu tenho uma já pré-assada. Cuidado, tá quente, Regina. Mão de cozinheiro aqui também, amigo. Então, essa daqui tá pré-assada, você viu uns 2 dedos. Vou tirar daqui, dá licença. Mais ou menos. Tá? Ó. Então ela... Bom, aí você viu que tá assada, tira o papel, guarda os grãos e toca a vida. Toca a vida. Tá. Então, eu guardo esses grãos agora, espero eles esfriarem. E aí a gente faz outro dia novamente. Tá bom? Perfeito. E agora a gente parte pro recheio. Vamos lá. Tá bom? Deixa eu pegar uma travessa aqui. Eu vou misturar primeiro o açúcar e o ovo, tá? Regina, essa é uma torta que eu trouxe
que a dona de casa ou quem for fazer pode abusar da criatividade. E assim, pode vender também. A dica aqui é, eu posso tanto fazer ela com uma manteiga mesmo, de verdade, e coco fresco, quanto se você tem um público que não paga tão caro pelos produtos, você pode usar a margarina ou o coco seco. Então você consegue fazer várias versões da mesma torta. Ajustar tá? de acordo com a sua clientela. Ajustar de acordo com a sua clientela. Então, com coco fresco e manteiga, ela tende a ficar um pouco mais cara, mas se você utilizar a margarina e um coco seco, também dá para fazer, Vai dar não certo. é tão perceptível assim, tá bom? Então eu tenho aqui açúcar e o ovo, certo? O coco, Você está usando fresco. eu tô usando fresco. Quem tá? quiser faz com coco queimado. Pode, vai dar também cor para sua torta. Vou adicionar o leite condensado. Nossa, se quiser, tem aqui. Obrigado. É porque assim que eu cheguei em São Paulo, eu cheguei em São Paulo com 17 anos para estudar na faculdade. Tinha uma amiga minha, de uma família muito tradicional, família junqueira e tal, e ela tinha uma bisavó que fazia uma cocada, Nossa. que assim, uma coisa... Até hoje, você não comeu igual. Ela morreu e não passou receita para ninguém. A Nossa. família inteira ficou... Desenvolveram uma receita que, aliás, parece muito a sua, por isso que eu lembrei, que lembrava muito a receita da Bisa, mas ela devia ter algum truque. Vamos ver se a sua, de repente... Ah, legal. Já Tomara pensou, Leandro? que fique boa. Aqui, Regina, a gente utiliza a manteiga. Essa manteiga aqui, ela pode ser usada em um ponto mais de pomada ou até mesmo derretida, que a gente chama, tá? Quer que derreta? Não precisa. Hã? Não, aqui ela vai Incorporar entrar bem. no forno também, vai incorporar, não tem problema. Então, essa é a base do nosso recheio. Aí você disse que pode usar a criatividade, então pode substituir a manteiga pela margarina, Pode. o coco fresco pelo coco industrializado, Pode. branco por coco queimado, tudo isso são possibilidades. Tudo isso. E aí, na parte de servir também, né? Então, imagina essa torta bem quentinha com uma bola de sorvete de creme. Sucesso. Cocada quente é um absurdo, né? Muito cá entre nós. Nossa Senhora. Eu amo de ver paixão, é muito bom mesmo. Tá pronto. Tá. Aqui a gente agora vai colocar o recheio, tá? O que você está procurando? Não, só tava olhando se eu encontrava um outro utensílio, mas aqui eu consigo, ó. Sem deixar cair. Se cair não tem sem importância. Tem sujar, importância. devagarinho. Ó, Isso eu acho importante te mostrar, Leandro, até onde vai ó. a cocada. Eu coloquei ela até o limite Ah, mesmo, ótimo. tá? Ela não é uma torta que entra no forno e vai transbordar a massa, tá? Ela vai ficar praticamente ali, no máximo vai saltar um pouquinho, mas não vai transbordar. Não Tá. corre o risco de cair pela lateral. E agora a gente põe ela no forno e eu tenho uma quentinha. Como ali que é o pra te forno? mostrar. Forno, Regina, eu sempre falo que cada um acaba Conhecendo o seu, conhecendo o seu. Eu geralmente uso ele a 170, 180 graus até ela dourar. Então, assim, fogo baixo. Fogo baixo, tá? Não precisa ser muito alto. Tá. E assim, a hora que ela dourar, que ela der cor, que ela estiver viva, bonita, ela tá pronta. Ela, no forno, quando quente, se você colocar a mão, ela ainda vai estar um pouco Molinho. mole. Mas na hora que tirar, ela vai enrijecer. E aí, não precisa de papel alumínio, nada. Coloca lá. Esfria fora do forno ou dentro do forno? Esfria fora do forno, Ah, legal. tá bom? Bora ver lá? Vamos. Então aqui, Deixa aqui, né? Depois vai tudo pro forno. quer colocar ela no forno? Não, porque esse forno tá ligado e aí vai... Tá. Não é melhor? Ó. Começa o processo, depois... Então eu tenho aqui, tá quente, tá? Essa daqui Douradinha. já está pronta. A gente usa um truque pra... Pô, mostra, assim, como que ela tá. Que ela tá muito linda. Aqui. Aí, essa. Olha. Então ela dourou
Ó, se a gente colocar a mão, ela tá ainda um pouco molinha, mas ela assim. já está no ponto, Perfeito. tá? E aqui a gente usa um ramecan, que a gente chama para desenformar. Como ela tem o fundo falso. Opa! Foi? Foi. Onde você vai pôr? Num pratinho verde que tem aqui? É. Nesse aqui, ó. Isso! Boa! Ó, e por enquanto, como ela tá quente, a gente vai servir daqui a pouco, eu vou deixar com a base. Caso você queira fazer para vender, aí tira essa base aqui. Sim. Vou ensinar vocês a tirar a base, vamos lá. Legal. Sabe, faz ao vivo, né? Ó. Nossa, essa massa tá muito crocante. Ela tá desmanchando. Tá Então desmanchando. tem que tomar bastante cuidado. Eu vou com bastante calma, tirando, fazendo movimento para tirar ela daqui. Tá dando pra Ó. ver a cocada molinha em cima. E aqui, Olha. pronto. Ô, Leandro, Pode falar. vou comercializar. Tá. Entrego separada a torta da cobertura de maracujá? Ou... Sim. A gente gosta de... Os produtos que a gente vende, a gente gosta que as pessoas finalizem em casa. Então, eu mando tudo separado, a geleia, a decoração, porque a pessoa coloca e finaliza na hora de servir para as pessoas. Se eu finalizo ela antes e já te mando, a decoração acaba ficando um pouco prejudicada. E aí, por exemplo, esfriou. Tá. Eu quero... Mas é torta que é... Uma torta de cocada quente. Tá. Como é que faz? Esquenta e coloca a cobertura na hora de servir? Exato. E aí você leva ela pro forno, aí um forno mais baixo, 100, 120 graus, porque aí é só ela esquentar, ela tá pronta. Tá. E aí a gente finaliza ela com... Não, mas como é que você fez, amigo? Essa calda aqui, eu fiz o suco, a polpa. Ó, que bonito. Pra lá. Não, tá lindo. Quer ver? Mexe pra você ver. Ó. Como é que você fez? Eu utilizei a polpa de 2 maracujás e coloquei por volta de 3 colheres de açúcar, de sopa. E aí, em casa, você também vai ter a noção se você quer mais azedinha ou se você quer mais doce. Não vai água. Não vai água. Não coloquei água, rapidinho ela ficou pronta. Eu deixei ela, eu gosto dela um pouco mais azedinha. Então a gente vai comer, vai experimentar. Mas você colocou 2 maracujás. Ah, vamos lá, desculpa. Coloquei 2 maracujás, coloquei numa panela. Isso. E coloquei 3 colheres de açúcar. Levei ela pro fogo e fui mexendo até ela espessar. A hora que ela espessou, ela fica um pouco mais líquida do que isso. E aí quando ela esfria, ela ganha essa textura aqui, ó. Tá. Podemos chamar ela de calda, de geleia, tá? Mas ela tem essa textura. E aí, na hora de servir a cocada, a torta quente, a gente finaliza. Nossa, que lindo! Eu vou finalizar diferente um pouco daquela que a gente tem ali. À vontade. Vou colocar só no meio aqui, pra gente mostrar também a parte da cocada em si, não só a geleia. Tá bom. Tá? Ó. Aí pode colocar um pouquinho mais de geleia extra na mesa, que sempre tem quem gosta, né, de mais calda, pode até de mais deixar geleia. ela no lado, assim, pra Isso. quem quiser caprichar. Umas folhinhas de hortelã, para dar também um contraste de cor E um frescor, né? e um frescor. Aí a mesa tá tão linda, tem pãozinho lua de mel. E tá pronta. Pedi pra você cortar, meu amigo. Opa! Você quer uma espátula? Tem ali. Ah, pode ser. Ó, Tá bonita. tá linda. Você vai me dizer se ela tá gostosa. Tá na cara que tá. A gente vai comer a mesa, tá bom? Tá bom. Comer a com crase, comer a mesa, não é comer... Ó. Ai, que lindo! E a cocada quente dá uma cremosidade diferente. Dá. Percebi que você gosta, eu vou caprichar um pouquinho Eu mais sou na dessas. Eu sou dessas. sua. Ó. Ai, Leandro, arrasou. Eu vou fazer o merchan rapidinho pra comer quente. Vai lá. Que é como tem que ser. Tá bom. Parabéns, muito obrigada. Obrigado. Ele vai detalhar o que tem na mesa. Ai, tem uma tábua de frios como a geleia de pimenta que ele fez, que tá apetitosa. Muito obrigada. Obrigado. Nos encontramos à mesa. Com certeza. Ai,
Ai, rápido, porque a gente quer comer quente. A cocada é quente, né, Leandro? Tem que ser. Essa tábua de frios aí, pertinho de você, Tá Arthur. linda! Vamos trazer ela mais pra Muito perto bonita. aqui pra você. Essa geleia você que fez? Essa geleia é a gente do Lá na Cozinha que faz. De pimenta? De pimenta. Vamos trazer já? Posso pegar? Ai, olha a versão pequenininha, que graça. É uma versão individual, então a Olha, pessoa também pode ter as duas Ter essa opções. opção. sabe como chama esse pãozinho, Arthur? Como? Lua de mel. Lua de mel, é recheadinho, Ele é gostoso. docinho, né? Então, Ai, a torta é Me fala. Nossa, a cremosidade da torta. Além da acidez, tem a crocância da semente. Que espetáculo! Nossa, essa cocada tá um bafo. Tá muito gostosa. Nossa Senhora. Temos muito o que provar nessa mesa. Começamos muito bem. Que torta gostosa. Quentinha, morninha. Com a acidez do maracujá e a crocância. Repita na sua casa. Ele explicou muito bonitinho, né? Com todos os detalhes, não tem erro. Você vai fazer sucesso assim como ele está fazendo aqui. Extremamente saborosa. E quando é muito saborosa, mas muito saborosa, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Delícia! É coco, hein? Parabéns, hein? É coco gostoso. fica boa, né? Demais da conta. E o Instagram do Leandro Milan é lá na cozinha ponto oficial. Lá na cozinha ponto oficial. Leandro Milan não tem Instagram. Milan.leandro. Milan com N de navio. Isso. Milan.leandro, mais o Instagram. Disso tudo? Dessas gostosuras. Lá na cozinha ponto oficial. É a sua estreia aqui, né? Sim. Então explica pra gente, como é que você trabalha, Leandro? A gente é uma empresa tem 4 frentes. A gente faz muito evento, tanto social quanto corporativo. A gente presta consultoria para bares e restaurantes. A gente tem uma cozinha que fica na região do Ipiranga, bem de frente para o museu, uma cozinha linda, toda industrial, onde a gente aluga também esse espaço para eventos, para alguém que queira fazer alguma produção e não tem o espaço. E a gente tem alguns produtos, como a geleia, que a gente está colocando no mercado. A gente já vende para alguns restaurantes. A gente tem Essa de pimenta? essa geleia de pimenta. Então, a gente tem 4 frentes na empresa. E o que a gente mais trabalha assim, são os eventos sociais e corporativos e a parte de consultoria. O brioche você que fez. Um brioche com uma crosta de parmesão. Então, é bem fofinho, é um pão bonito. bem gostoso. Rocambole. Um rocambole de doce de leite, a lua de mel, a torta. E o que é aquele pãozinho na frente do Arthur? Esse é um pão doce com creme de confeiteiro. Opa! Tá com vontade. E uma das nossas queridinhas é as nossas tábuas de frios. Então, para uma A gente confraternização, tem para um banana aniversário, Tipo de banana? esse chip de banana. E a gente tem muito, sai bastante as tábuas de frios. Nossa, Com diferente. a nossa geleia. Ai, que Eu já gostoso. provei, peguei um pedacinho de queijo e mergulhei aqui. Ah, vou fazer um... Faz igual. Come. A geleia a gente desenvolveu, ficou pensando como fazer ela, mas a ideia dela era ser uma geleia que não fosse forte, que não agredisse o paladar. É uma geleia que é para ser saborosa. A mãozinha dela. E é. Então, ela Pronto. Vou pegar a geleia. ela persiste, ela tem assim um aroma bem bacana. Que geleia gostosa. É geleia do quê? Ela é a base de pimentão, Ai, que mas ela tem aí alho, que dá sabor, Você mas tá a gente não brincando. percebe. Tem alho. Eu tô tentando... Eu só senti uma pimentinha, mas eu não... A pimenta a gente usa a pimenta dedo de moça. Mas. Nossa, não eu consegui Não, só... separar. É. Mas a hora que você abre, ela tem um perfume. Nossa. Nossa, excepcional. muito gostosa. Arthur, é da cocada, pra geleia de pimenta. É pra pimenta. Parabéns. Tudo lá na cozinha. Tudo lá na cozinha, ponto oficial. Ponto oficial. Nossa, tá um espetáculo. Um espetáculo. Isso daqui
Atende uma mesa com 6, 7 pessoas, né? Conversando, a gente- petiscando. Sim, sim, a gente tem vários tamanhos, vários padrões. Então, eu quero para um encontro com 6 pessoas. Eu quero para um grupo, para 20 pessoas. A gente monta, a gente vai no lugar também, faz evento. Então, a gente cria o cardápio de acordo com a demanda, coffee break, casamento, o que for, a gente atende. Legal. Pensou em alimentos e bebidas, pensou em ir lá na cozinha. A Adoro. gente E consegue quem quiser ainda vai lá, atender. aluga o espaço. Achei tão legal. Sim. Então, porque tem isso, interfere muito, né? Imagina, você faz uma festa, você leva sua avó lá se Porque às diverte. vezes você tem vontade de fazer, mas não tem um espaço. Sim, É. sim, Acontece muito. Então E tem- você vai embora e deixa a bagunça. exatamente. Tem esse ganho secundário, Exatamente. porque pra quem lava a Nossa, louça, é. você vai embora, deixa tudo lá. É só entrar, comer e ir embora. Entendeu? É isso. É verdade. Faz muita diferença.